Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos para a nossa paróquia uma festa muito importante, a festa de Nossa Senhora de Fátima, nossa copadroeira, e de certo modo damos abertura à nossa festa portuguesa, que será celebrada no próximo final de semana. As leituras previstas para a festa de hoje começam com o texto do Apocalipse. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. São João traça um paralelismo que vai desde o Antigo até o Novo Testamento. E do Novo Testamento até o fim dos tempos. Aqui, o primeiro paralelismo é, de fato, o da mulher do Apocalipse. Apareceu uma mulher. E pelo desenrolar do capítulo 12, na luta entre o dragão e a mulher, São João dirá que o dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. A antiga, a primitiva serpente. Portanto, a mulher prometida no livro do Apocalipse. Mas essa mulher, ela aparece vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E aqui nós temos uma imagem clara do povo de Israel, tal como aparece no livro do Gênesis, quando José, antes de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, teve um sonho no qual ele via 12 estrelas, o sol e a lua, e o sol e a lua e as 12 estrelas se dobravam diante dele. Ora, Jacó, a sua família, as 12 estrelas, são o embrião do povo israelita. Por isso aqui nós temos uma imagem do Israel de Deus. Mas este Israel é, por assim dizer, representado no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para os judeus. O templo onde se guardava a Arca da Aliança, na qual estava contido o maná, as tábuas da lei e o cajado de Moisés, como uma espécie de símbolo da unidade e da trindade de Deus. Porém, para o povo israelita, o templo era uma imagem do templo do céu. De fato, Moisés, diz-nos a Escritura, viu todas as coisas no alto do Sinai e reproduziu a sua cópia. Portanto, na mente judaica, o templo era uma duplicata do templo que está no céu. E, portanto, a Arca da Aliança era uma duplicata da Arca da Aliança que está no céu. Ora, todos nós sabemos que quando da destruição do primeiro templo, na época do exílio da Babilônia, um pouco antes, o profeta Jeremias escondeu a arca num lugar desconhecido. Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que apareceu no céu o templo de Deus e no templo a Arca da Aliança. E depois ele diz: então apareceu no céu um grande sinal.
um grande, um sinal eloquente. Ele sublinha a grandeza, a magnanimidade desse sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava grávida, gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. No desenrolar do capítulo 12, o texto diz que o filho da mulher deve reger as nações com cetro de ferro. Porque é rei, porque é Senhor, portanto, ele é o Messias, ele é o Cristo. E fica muito claro que essa mulher é, ao mesmo tempo, uma imagem de Maria e uma imagem da igreja. Como a interface de um mesmo mistério. Ora, quando nós olhamos para Fátima, e o que nós vemos é uma mulher vestida de sol, uma virgem brilhante, refulgente, que inclusive promete um milagre que acontece no sol, o qual fica com um aspecto ofuscado, como se houvesse, dizem os pastorinhos, uma hóstia que tampasse o seu fulgor. Quando acontece aquela maravilha, testemunhada por tantas mil pessoas, nós percebemos que essas palavras encontram eco na aparição, que, por assim dizer, é o maior dos interventos de Deus de que se tem conhecimento do ponto de vista de um milagre público, de um milagre estrondoso, testemunhado por tantos milhares de pessoas simultaneamente, documentado, fotografado, noticiado pela imprensa e assim por diante. Essa mulher é Maria. Porém, por que quis ela aparecer naquela regiãozinha de Portugal? Numa cova, sobre uma azinheira, numa região chamada Fátima, de tal modo que o seu nome passou a ser Nossa Senhora de Fátima. Por quê? É um mistério. Mas é um mistério que nos deixa indícios de algo da providência de Deus. Fátima é o nome da filha mais querida de Maomé. No Alcorão ele diz que ela será a mais feliz no céu depois de Maria. E é muito interessante que o Alcorão, sendo um conjunto de textos que foram compilados de textos apócrifos, uma bricolagem de heresias antigas, como que sintetizadas num só modo de pensar, apesar de não reconhecer a divindade de Jesus Cristo, reconhece que ele foi o mais santo de todos e reconhece como a mais santa de todas, Maria Santíssima, não lhe economizando louvores. Ela é declarada virgem perpetuamente, imaculada, mãe de Issa, de Jesus, e a mulher mais perfeita de todas as mulheres. Esse nome Fátima teria vindo de uma princesa com o mesmo nome da filha de Maomé, que foi capturada nos tempos da dominação
muçulmana em Portugal, a qual se apaixonou por um homem, por um nobre, por um soldado, e casou-se com ele depois de se ter batizado e assumido o nome de Ourides. Portanto, essas duas localidades, Fátima e Ourém, são em homenagem a essa princesa que se converteu à fé cristã. Portanto, nós vemos como se a Santíssima Virgem nos quisesse dar um recado. Ela quisesse nos mostrar que, embora desde o seu nascimento o Islã não tenha feito senão crescer, e que tem crescido abundantemente, sobretudo na Europa, o caminho para o encontro com Cristo será ela. Será a Santíssima Virgem. E por isso ela quis ser chamada de Senhora de Fátima. Ela é a Senhora de Fátima. Ela é mais perfeita do que Fátima. Ela é aquela que ultrapassa Fátima em grandeza. Mas por quê? Por um único motivo. Porque ela é a mãe do Salvador. Ela é a mãe do Redentor. Do Deus que se fez homem para nos salvar. Mas como ela pode fazer para nos mover à conversão? Para nos mover ao encontro com Cristo? De que modo pode ela suscitar em nós a descoberta de Cristo como Deus encarnado, Redentor dos homens? Ora, esse modo é o rosário. Nos dias de São Domingos, haviam muitas heresias em circulação, mas sobretudo duas, a dos cátaros e a dos albingenses, que negavam a realidade da encarnação porque diziam que a matéria é intrinsecamente má. Então, o remédio contra aquela heresia, mais do que pregações, que sem dúvida são importantes, foi o Santo Rosário. Na medida em que a saudação angélica, a Ave Maria, que é bíblica, totalmente bíblica em sua primeira parte, é, por assim dizer, o início da nossa redenção. O mistério da encarnação está ali descortinado. No ventre de Maria, Deus se fez homem. É interessante que no Alcorão aparece um diálogo entre Maria e José. E José lhe pergunta: como é que tu estás grávida e ainda és virgem? E ela lhe responde: o mesmo Deus que criou as árvores sem sementes e que as fez nascer sem que houvesse chuva, e que arrancou todas as coisas pelo seu faça-se, fez em mim Issa, Jesus. Ora, é aqui que nós encontramos a maravilha do mistério da encarnação. Deus que assume a natureza humana dentro do ventre dela, milagre que é documentado, por assim dizer, na saudação angélica, que serve para nós como base para que nós meditemos os mistérios da vida de Cristo. O Santo Rosário é uma oração muito elevada, é uma oração perfeita. Por quê? Porque ela é um compêndio do Evangelho, mas ao mesmo tempo é um método de meditação. Mais do que tudo,
O Santo Rosário nos faz penetrar nos mistérios chaves da nossa redenção. Vejam, nos mistérios gozosos, nós contemplamos o mistério da encarnação. Nos dolorosos, o mistério da redenção. E nos gloriosos, o mistério da nossa glorificação final, que serve como causa exemplar para aquilo que irá acontecer conosco. É maravilhoso como o Santo Rosário está de tal modo disposto que nós vamos, digamos, à essência dos mistérios redentivos, que nos trazem o núcleo, não apenas da vida de Cristo, mas da sua obra salvadora e santificadora. Porém, é preciso aprender a rezar o rosário. É muito bonito que o texto da primeira leitura nos diga que o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o deserto. A mulher que foge para o deserto é sinal da igreja que vai para o lugar deserto, para o recanto da oração, para o lugar onde ela pode ser alimentada por Deus mediante a vida espiritual. O rosário, para nós, é um modo para efetivamente entrarmos nessa maravilha que é a intimidade divina. Eu queria trazer um texto de um frade dominicano chamado Padre Vessier, que foi reportado pelo Padre Marie-José Nicolas, num texto antigo, de 1941. Esse sacerdote, ele viveu num santuário chamado Saint-Baume. Fica perto de Marselha, uma gruta onde se diz que morreu Santa Maria Madalena. E ele chegou à contemplação mediante o Santo Rosário. Diz o Padre Nicolas, a graça da intimidade mariana que havia recebido, ele a devia, em primeiro lugar, ao estado de humildade ao qual se tinha reduzido e no qual havia consentido. Mas devia também ao Santo Rosário. Nos longos dias de solidão em Saint-Baume, ele tinha o costume de recitar vários rosários durante o dia, às vezes até 6 rosários completos. Mas não era uma recitação mecânica, superficial. Dizia-o muitas vezes de joelhos, punha nele todos os seus sentidos, saboreava-o, desejava-o, e estava convencido de que no rosário se encontra tudo o que se pode desejar na oração. Dizia ele, recitai cada dezena, mas comungando, ou melhor, mais comungando que refletindo, com a graça do mistério, e vivendo o Espírito de Jesus e de Maria, tal como nos apresenta o correspondente mistério. O rosário é a comunhão da tarde. Antigamente se comungava só de manhã. Então ele dizia, o rosário é a comunhão da tarde. É uma segunda comunhão no dia, que traduz em luzes e em resoluções fecundas a comunhão da manhã. Não é somente uma série de Ave Marias recitadas com devoção. É Jesus Cristo revivendo na alma pela ação maternal de Maria. Diz o Padre Nicolas, vivia, portanto, dessa forma, num ciclo contínuo do rosário, envolto por Cristo e Maria, segundo sua expressão, comungando em cada um dos estados da graça e penetrando por esse meio nos abismos do coração de Deus. Dizia ele, o rosário é um encadeamento de amor entre Maria e a Trindade. Compreende-se que o rosário
se tenha tornado para ele uma contemplação, um caminho para a união pura com Deus, uma necessidade semelhante à da comunhão. Que diferença é isso com um rosário recitado de modo mecânico, exterior, que não é verdadeira oração, porque não comporta o mergulho da alma, que bebe na vida de Cristo a própria graça divina. Ora, quando nós entendemos a natureza do Santo Rosário, ele passa a ser para nós a oração mais deliciosa, porque através dele nós voamos na contemplação de Jesus Cristo. Jacques Philippe, no seu livro Tempo para Deus, que está traduzido em português, quando fala da oração, ele diz que a transformação que podemos descrever com uma simplificação da oração pode ter muitas variadas manifestações de acordo com a pessoa e o seu itinerário espiritual. A característica essencial deste dom consiste em que faz passar de uma oração na qual predomina a atuação humana, seja a repetição voluntária de uma fórmula, como no caso do Santo Rosário, seja na atividade discursiva do Espírito, no caso da meditação, há uma oração em que predomina a atuação divina, na qual a alma não tem nada mais a fazer do que deixar-se em uma atitude de simplicidade, de abandono, de atenção amorosa e serena para Deus. No caso da oração do Rosário, a experiência de que a oração flui por si mesma no coração, submergindo em um estado de paz, de contentação, de amor. Esta transformação deve ser considerada um grande fervor também por aqueles que durante longo tempo estiveram acostumados a falar muito ao Senhor ou a meditar, e para os que têm algo de decepcionante, pois a alma tem a impressão de retroceder, de que se empobrece a sua oração, tem a sensação de que é incapaz de rezar. Ou seja, o que ele está explicando é que, na medida em que nós recitamos a Ave Maria durante o Santo Rosário, considerando-se o Rosário como um método de meditação, nós deveríamos correr pelas Ave Marias e, como que impulsionados por elas, como que tomando impulso delas, como se fosse uma mola, nós começássemos a voar na contemplação dos mistérios de Cristo, bebendo de Nosso Senhor, amparados na intercessão dela. Vejam, o Santo Rosário está na melhor das tradições da oração da igreja. Por quê? Porque a Escritura diz assim que ninguém pode orar. Aliás, nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, com gemidos inefáveis. Mas também diz São Paulo, na carta aos Coríntios, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, senão pela graça do Espírito Santo. Portanto, nesse misto de oração e contemplação, pela oração nós pedimos a Nossa Senhora a graça, e como que apoiados na graça, recebida mediante a intercessão dela, nós nos lançamos a contemplar os mistérios de Cristo, porque nós sabemos que nós não podemos chegar à contemplação por nós mesmos, mas apenas mediante o auxílio da graça de Cristo, que nos chega através da eficaz intercessão de Nossa Senhora. Isso que significa a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que é a essência da mensagem de Fátima. Ou seja, é, mediante o rosário, chegarmos à contemplação, através do coração amoroso dela,
amando Nosso Senhor com o amor dela, para que em nós Jesus reviva em Maria e, por assim dizer, impregnados da contemplação de Cristo, nós tenhamos um encontro vivo com Ele. É por isso que, há 20 anos atrás, há exatos 20 anos atrás, São João Paulo II convocava o ano do Santo Rosário, e ele dizia que o Rosário é a oração do novo milênio. Porque, se, como dizia ele, a igreja deve se tornar uma casa de oração, a igreja deve se descobrir enquanto escola de oração, nós precisamos aprender a meditar, colocando todos os nossos sentidos nessa oração simples, tão simples como a exclamação dessa mulher do Evangelho: bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Com essa mesma espontaneidade, com essa mesma simplicidade, nós exclamarmos do fundo de nossa alma a Ave Maria, meditando os mistérios de Cristo. Queridos irmãos, estamos no mês de maio, estamos no mês de Maria. Vamos procurar colocar muito empenho em rezar com fruto o Santo Rosário. Coloquemo-nos no Santo Rosário, meditemos o Santo Rosário. Que nós não façamos do Santo Rosário uma oração mecânica, como me dá pena quando eu vejo as pessoas rezando o Rosário de maneira distraída, tagarelando o Rosário, com quem está falando assim palavras ao vento, que não se mergulham nos mistérios, que não entram efetivamente na contemplação dos mistérios. Que pena, meus irmãos, que pena, que perda de tempo, que ocasião perdida, se nós temos oportunidade de mergulhar no coração imaculado de Maria, por essa devoção tão maravilhosa, que nos faz reviver Jesus Cristo em nossa alma, em cada um dos seus mistérios. Peçamos a ela que nós tenhamos pelo Rosário esse encontro, essa comunhão com Jesus Cristo. E talvez seja este o caminho pelo qual tantos irmãos que ainda não conhecem Cristo poderão conhecê-lo através dela, que se apresenta ali com o singelo nome de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.